Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal, onde nós analisamos situações fáticas do sistema de justiça criminal brasileiro, muito voltadas para o exercício da advocacia criminal, mas também para ajudar a esclarecer dúvidas que todo cidadão brasileiro tem sobre como funciona a nossa justiça criminal aqui no nosso país. E o tema de hoje é testemunha por ouvir dizer. O brasileiro adora isso, o ser humano adora isso, uma fofoquinha que acaba virando uma confusão e trazendo muito problema para a vida das pessoas. E no Brasil, dos últimos 30 anos, nós criamos uma cultura de pronunciar. O que significa pronunciar? Proferir decisões em processos de crime de homicídio que remetem o cidadão para o julgamento no tribunal do júri. Essa é a pronúncia, aquela decisão que encerra a instrução e diz se o cidadão vai ser julgado pelo tribunal do júri ou não. Mas nós criamos o hábito de pronunciar os réus com base em testemunhos de ouvir dizer. Você que é advogado, que é advogada, tenho certeza que já atuou em algum caso onde a testemunha chega lá e diz que são os comentários no bairro. Eu ouvi dizer de fulano. Aí quando você pergunta o nome de fulano, Beltrano, ninguém dá o nome, não aparece. Essa prática, graças a Deus, começou a ser repudiada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe lei que proíbe que uma pessoa seja processada e condenada com base num testemunho de ouvir dizer, um testemunho direto. A testemunha nos Estados Unidos, quando ela é convocada, o juiz pergunta a ela se ela é uma testemunha de fato ou de ouvir dizer. Se ela disser que é ouvir dizer, ela já é dispensada na hora. Ela nem senta lá para testemunhar. Aqui no Brasil era o contrário. Se supervalorizava esse tipo de testemunha. Mas agora a regra do jogo começou a mudar. E o Superior Tribunal de Justiça é quem tem feito a melhor interpretação desses casos. E eu vou trazer para você hoje aqui o habeas corpus 899.804 do Espírito Santo, 899.804. Foi impetrado pelo Dr. Ledilson Martins, nosso sócio aqui, nosso parceiro, o habeas corpus aqui do escritório, onde a matéria foi exatamente essa. O réu, ele ia ser julgado pelo tribunal do júri, faltavam 14 dias para o julgamento, com base numa pronúncia feita amparada em 2 depoimentos que ouviram dizer que ele era o autor do crime. Olha que absurdo, olha que absurdo. Na época, já contra a pronúncia, foi feito o recurso em sentido estrito, já havia sido julgado, o Tribunal de Justiça permitiu, o doutor Ledilson impetrou um habeas corpus no STJ, um habeas corpus contra o acórdão do TJ que manteve o recurso em sentido estrito, que manteve a pronúncia. Ele pediu uma liminar para poder afastar, impedir que eles fossem a júri, que eles fossem ao tribunal do júri. A liminar foi indeferida, causou um momento de tensão. Mas, antes do júri ainda, o ministro Jesuíno Rissato decidiu monocraticamente e ele acabou com o caso. Nosso cliente era acusado do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, ou seja, 2 qualificadoras. Na forma tentada, o risco de ser condenado é grande, porque no Brasil de hoje, o Tribunal do Júri Popular, ele está condenando demais. Tem cidades, como uma cidade da nossa grande Vitória aqui, que o índice de condenação chega a 90%. Olha que absurdo. As pessoas perderam a empatia e elas julgam os casos com muito preconceito. E a tese era essa: olha, as únicas 2 testemunhas são testemunhas de ouvir dizer, elas não viram
nada sobre o fato, elas ouviram dizer. O ministro Jesuíno Rissato faz uma defesa brilhante, simples e objetiva sobre a situação. Ele explica como funciona a decisão de pronúncia baseada no artigo 413 do CPP, e ele mostra depois que o hearsay testimony, que é o testemunho por ouvir dizer, não serve, não é suficiente para poder embasar a pronúncia, e ele traz precedentes do STJ. Termina o voto dele com um precedente fantástico, capitaneado pelo ministro Rogério Schietti, sempre o ministro Schietti tratando desses temas sensíveis com muita propriedade e profundidade, que ele arremata o pensamento assim: muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita pelo Tribunal Popular, não se pode admitir em um Estado democrático de direito a pronúncia baseada exclusivamente em testemunho indireto por ouvir dizer, como prova idônea de per si para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Esse foi o RESP 1.674.198 de Minas Gerais, relatoria do ministro Rogério Schietti. Então, se você tem um cliente, você está defendendo um cliente e a prova é toda de ouvir dizer, você pode sim recorrer com base nessa tese de direito. Agora eu vou te dar um pulo do gato. Pulo do gato. Seu cliente foi condenado, já transitou em julgado, você está contratado agora na execução penal. E aí você estuda os autos, você vê que os testemunhos para incriminá-lo são todos de ouvir dizer. Você pode fazer uma revisão criminal, pleiteando a nulidade do julgamento e a despronúncia do teu cliente com base nessa tese jurídica. Você vai começar com a revisão criminal no TJ do seu estado, tá? Você vai pedir a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, mas você vai mais à frente. Você vai pedir ao desembargador para voltar no tempo e despronunciá-lo, porque a pronúncia foi feita com base em prova indireta. Você não desanime se você perder no tribunal. Do tribunal você vai recorrer ou você vai impetrar um habeas corpus no STJ contra o acórdão que julgou a revisão criminal, para você ter sucesso lá no STJ, porque a tese é pacífica. Esse é o pulo do gato. Te ensinei o que fazer para aumentar a tua chance de sucesso e a tua renda no escritório. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu quero convidar você para curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar ele com outras pessoas e fazer uma crítica, deixa uma pergunta, algo assim. Sai dessa inércia. É um prazer ter você aqui no canal. E mais, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço. Deus te abençoe sempre.